André, conta pra gente como foi o começo da sua graduação. As impressões que você tinha antes e depois de fazer parte desse mundo. E se você já tinha assim, alguma familiaridade com esse ambiente da universidade, por exemplo. Então, Sibeli, quando eu entrei era bem diferente aqui, né? A faculdade era menor, tinha menos alunos e eu buscava simplesmente ter prazer com alguma coisa que eu já adorava, que era a literatura. Quando eu entrei aqui, eu senti que o curso, a princípio, correspondia muito a essas minhas necessidades. Eu me sentia feliz fazendo letras. Eu entrei direto no grego, era uma coisa diferente também, não tinha um ciclo básico. Então, tinha um lado positivo nesse formato, porque você já entrava direto naquilo que você queria. E e usei os 4 anos, eu me formei em 4 anos. Eu acho que aproveitando bastante, não só as coisas que o grego me oferecia, eu comecei a fazer o latim, acabei fazendo a língua latina toda. Enfim, aquilo que me atraía de maneira geral como literatura estrangeira. Mas eu acho que o curso tinha também um ritmo um pouco mais tranquilo, tinha menos gente, era uma coisa menos acelerada, ao contrário do que acontece hoje. Mas eu não tinha familiaridade nenhuma, nem com grego, nem com latim. Eu simplesmente caí de paraquedas aqui. Na verdade, eu gostava de literatura de maneira geral e eu já estudava inglês e francês na minha escola, né? Minha escola tinha inglês e francês. E quando eu pensei numa língua, além do português, vou fazer uma língua estrangeira, sei lá por quê, eu pensei no grego. E foi uma coisa muito chutada mesmo, porque na minha família ninguém lia, eu não tinha referência literária nenhuma, eu não tinha livros na minha casa. E esse meu gosto pela literatura, ele era meio inexplicado, assim. E foi igualmente inexplicado o jeito que eu encontrei de buscar uma graduação que não tinha nada a ver com a minha vida, a não ser simplesmente o interesse pela literatura. E eu costumo dizer que eu acho que eu teria sido feliz na letras do mesmo jeito se eu tivesse feito alemão, se eu tivesse feito espanhol, porque o meu interesse era pela literatura em geral e pelas línguas. Eu acabei caindo no grego, me apaixonei, mas não foi alguma coisa que eu busquei assim de maneira muito clara, porque eu adorava mitologia ou porque eu já li Homero. Não, eu não tinha referência absolutamente nenhuma. André, desde sempre você soube que queria ser professor? Não, eu nunca quis ser professor. Eu fiz a graduação, a última coisa que passou pela minha cabeça é que eu seria professor. Como eu disse, eu fiz a graduação porque eu adorava literatura, caí de paraquedas no grego, me apaixonei. E quando eu terminei, quando eu estava no 4º ano, eu já tinha feito a língua grega, eu tinha feito a literatura grega, eu tinha feito toda a língua latina, mas eu não tinha conseguido acabar de fazer as literaturas portuguesa e latina. E eu tinha uma namorada, a gente queria morar junto, a gente queria ter filho, e basicamente eu me formei em dezembro e em janeiro eu consegui um trabalho na Folha de São Paulo como jornalista, e eu segui a minha vida, imaginando que eu tinha deixado a minha experiência acadêmica para trás. A gente se casou, a gente teve uma filha e a minha vida seguiu assim, sem que eu tivesse a menor ideia de que eu viraria professor. O que aconteceu foi que depois de uns anos bateu aquela saudade e eu achei que o jornalismo não era muito a minha praia, e essa infelicidade me fez voltar. Eu procurei o Torrano, que tinha sido meu professor na graduação, perguntei se eu poderia fazer um mestrado com ele, comecei a fazer um mestrado, e aí foi surgindo em mim de novo essa ideia de que eu deveria viver da literatura, mas ainda assim eu não pensava que eu seria um professor. A coisa do concurso e eu finalmente me tornar um professor foi algo que aconteceu muito tempo depois. Eu estava fazendo meu doutorado e foi meio um acidente assim na minha vida, porque eu imaginava que eu seria um jornalista que estudava literatura, fazia mestrado, doutorado, mas eu não me imaginava dando aula. André, você teve dificuldade financeira no começo da carreira? Precisou trabalhar à parte? Conta um pouco assim pra gente sobre esse começo até você conseguir se estabilizar financeiramente. É sempre difícil, né? Como eu disse, eu terminei a graduação e fui direto trabalhar na Folha de São Paulo como jornalista. Então eu não tive esse problema imediatamente. Mas à medida que eu percebi
que eu não queria exatamente ser jornalista e eu ganhava uma grana legal, eu estava bem, eu tinha uma filha. Ainda assim, eu achei que valia a pena me arriscar a um mundo mais incerto, acadêmico, para tentar fazer o que eu queria. Eu lembro que quando eu resolvi fazer o mestrado, e aí eu saí um pouco do jornalismo, eu vim para ganhar uma bolsa naquela época, acho que a bolsa eram R$ 725, a bolsa de mestrado. Pensando bem, ela nem subiu tanto assim, ela deveria ter subido mais. E eu realmente apertei o cinto, foi difícil, mas eu investi no que eu achava que era melhor para mim. Mas eu estava ganhando basicamente 1/3 do que eu ganhava como jornalista. Depois, então, é aquela vida acidentada. Eu acho que essa é a realidade de muita gente. Terminou o mestrado, eu não pensava em ser professor, eu voltei para o jornalismo. Eu fiquei muito dividido entre essa questão de me lançar no mercado do jornalismo e ganhar dinheiro, ou ficar insistindo na vida acadêmica, vivendo de bolsa. E foi no meio disso que surgiu o concurso. Eu estava de novo trabalhando como jornalista, peguei uma bolsa de doutorado, eu ficava muito pulando de um galho para o outro, tentando ver para que lado a vida ia me levar, porque as coisas nunca são claras, né? A gente vai construindo um pouco a nossa carreira à medida que a gente vai avançando e vendo o que é mais importante. Eu nunca critico quem quer simplesmente seguir a grana, porque você pode ser essa pessoa, eu quero ganhar grana, legal, vai atrás disso. Mas eu fui percebendo que realmente eu podia viver com menos, porque isso ia me fazer mais feliz. Existe algo que você ainda gostaria de realizar enquanto pesquisador, professor na sua área? Claro, tem que ter, né? Senão a gente tem que alimentar esses projetos. Eu costumo dizer que os melhores livros meus são os que eu não escrevi ainda, os grandes projetos que eu tenho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Claro que eu não vou fazer nem 1/3, se eu fizer 1/3 tá bom, mas ao longo da minha carreira eu tenho vivido desses projetos, ideias que eu vou criando, estímulos que eu vou colocando para mim mesmo. E eu acho que trabalhar no grego especificamente tem um atrativo a mais, porque é uma área muito pouco explorada ainda hoje no Brasil, ou em língua portuguesa de maneira geral. Sempre tem alguma coisa que você pode fazer que só uma pessoa fez ou poucas pessoas fizeram, então isso é muito convidativo para você pensar em novos projetos e atacar coisas que não foram ainda discutidas ou não foram aprofundadas. A habilitação é mais focada para o prosseguimento na academia, em lecionar ou no idioma? Olha, o principal, Cibele, é o idioma, né? Aprender, começar a aprender. Eu acho que o grego, como outras línguas, é um curso muito ingrato nesse sentido. É uma mentira, você vai aprender o grego, você vai aprender o latim, você vai começar a aprender essas línguas. Então é uma longa caminhada que se inicia aqui na academia. O foco, ao longo dos anos de graduação, além, claro, das disciplinas de literatura, é você ralar muito em cima da língua. Esse é um elemento fundamental. E é um elemento muito difícil. A língua é muito difícil, aprender a língua é muito difícil, vai consumir muito tempo. E essa é uma questão particular assim, do grego e de outras línguas difíceis que o curso de letras oferece. Depois disso, bom, eu aprendi grego, eu comecei a aprender o grego, o que eu vou fazer com isso? Tem atividade acadêmica, você pode seguir fazendo mestrado, doutorado, você pode buscar algum concurso. O nosso mercado editorial cresceu muito, então tem muita gente querendo publicar traduções do grego, do latim, e dá para, eu não sei se daria para viver disso, mas dá para você se dedicar a produzir traduções, isso vai ser bem recebido. E eu diria que, sendo um pouco mais romântico, que essa formação em grego, latim, ela acaba sendo uma formação muito sólida, assim, do ponto de vista linguístico. Você tem que conhecer muito a sua própria língua para conhecer bem o grego e o latim. Você tem uma formação cultural ampla, então você vai dominar vários elementos da discussão literária. E isso pode te ajudar em outras profissões, de alguma maneira. Você pode levar isso. Eu contei aqui que eu trabalhei alguns anos como jornalista e essa minha formação, de alguma maneira, eu não fiz jornalismo, mas ela me ajudou a ser jornalista. E quem me contratou valorizou isso.
Eu acho que é uma formação, então, importante nesse sentido também. Por que aprender grego é tão difícil, o grego antigo? Estou falando especificamente do grego antigo. Porque, não vou dizer que não é uma língua que não é mais falado, porque o grego é falado, o grego está aí. E os gregos vão ficar bravos comigo se eu falar isso. E eles têm razão. Mas porque a língua grega antiga, ela é uma língua ela é morfologicamente muito complexa. Então, claro, para você dominar uma língua, você precisa conhecer as formas daquela língua. E as formas do grego, assim como do latim, eu não diria que é a diferença do alfabeto, a dificuldade seria igualmente grande no caso do latim, é que você tem que reconhecer aquelas formas, a complexidade daquelas formas. E você conseguir ativar um pouco no seu cérebro um certo automatismo que todo mundo precisa para dominar uma língua. As formas precisam estar na minha cabeça para eu decodificar aquele código. Isso leva muito tempo e isso é trabalhoso. Então o grego todo mundo que aprende o grego e aprende o latim passa por esse momento desanimador, porque é uma quantidade tão grande de formas que você tem que de alguma maneira guardar na sua cabeça que causa um desânimo. Você fala, eu não vou conseguir fazer isso. E claro, você vai conseguir, mas é um processo que leva um tempo. Eu acho que isso, especialmente no grego e no latim, é algo que cria uma barreira difícil. Mas eu sempre digo, a recompensa lá na frente é maravilhosa, como toda grande dificuldade. Você tem algum conselho para quem deseja estudar em faculdades fora do Brasil? Quais são as principais diferenças entre as formações em faculdades estrangeiras e as brasileiras, no caso da habilitação em grego? Olha, a formação, pelo que eu conheço de alguns países, é meio parecida com a nossa, no nível da graduação, do aprendizado da língua, das disciplinas de literatura. E na área especificamente das clássicas, existe pouco intercâmbio no nível da graduação. O que tem bastante é no nível da pós-graduação. Se você quiser seguir como pesquisadora, como pesquisador no mestrado, no doutorado, aí sim tem muito intercâmbio de você ir para passar 6 meses, 1 ano, ou às vezes até mais. Antigamente costumava ser mais, hoje a coisa é mais rápida, mas ainda assim você pode ir para Itália, Inglaterra, Estados Unidos, França, que são centros importantes e com os quais a gente estabelece muito intercâmbio. É muito comum na área, você conversando com doutores ou mesmo mestres, ficar sabendo que eles passaram algum período fora do país. Por isso que no caso do grego e do latim também, você dominar o inglês especificamente é muito importante hoje. Se você vai seguir uma carreira acadêmica, claro, eu imagino que de alguma maneira seja importante em várias outras áreas, mas no grego e no latim, se você vai seguir a carreira acadêmica e se você pretende fazer o intercâmbio, você tem que ter a língua inglesa para os seus estudos. Você teve alguma desilusão ao optar por essa habilitação em relação ao que achou que iria fazer ou como as coisas iriam funcionar? Não, a graduação foi, como eu disse, foi legal para mim, eu curti, eu gostei. Não posso dizer que teve alguma coisa assim, ou coisas, um conjunto de coisas que caíram mal para mim, eu acho que não. Pelo contrário, o curso me surpreendeu com coisas que eu não esperava, porque eu estava caindo numa língua que eu não conhecia, então era tudo muito novo. E basicamente eu gostei muito da graduação. Falando já da carreira acadêmica, bom, aí eu acho que qualquer um diria isso em relação a qualquer carreira. Tem coisas que são complicadas. Como a nossa carreira é basicamente uma carreira, pelo menos na área das clássicas, uma carreira no funcionalismo público, você se torna um funcionário público, claro que os problemas da burocracia, do funcionamento da coisa pública, podem, em diferentes momentos e de diferentes maneiras, serem apontados assim. Mas, de maneira geral, eu acho que a carreira acadêmica no Brasil e a carreira acadêmica na área do grego, do latim, é uma carreira, se você é apaixonado pelo que você faz, se você ama essas línguas, essas literaturas, é uma carreira da qual você dificilmente vai se queixar. Quem ou que obra é a sua maior inspiração no universo da sua habilitação e por quê? Então, vou começar respondendo fugindo da minha habilitação, porque eu acho que para mim, para entrar na graduação e ao longo da graduação,
pode parecer meio surpreendente, mas eu acho que ajuda um pouco a explicar essa diversidade de coisas que atrai a gente para a literatura. Eu acho que foi o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa foi um autor importante assim para mim na formação como leitor e como sensibilidade. E mesmo eu não tendo optado por estudar a literatura portuguesa, ele foi uma referência e continua sendo uma referência importante para mim. No grego especificamente, não tem como eu responder outra coisa senão Homero. E do Homero especificamente a Ilíada. Eu estudei a Ilíada por quase 25 anos. Então é uma obra fundamental na minha vida, na minha formação como pesquisador. Eu cresci, eu amadureci como pesquisador estudando a Ilíada e trabalhando com Homero. E eu acho que daria para ir além disso também. A gente pode pensar em referências. O Torrano foi uma grande referência para mim como pesquisador. Eu tive aula com ele, depois ele foi meu orientador. Então pensar em figuras do Brasil, da minha formação aqui, mas figuras do exterior, outros pesquisadores que eu comecei a ler. Todo esse conjunto de figuras eu acho que vão formando assim essas fontes de inspiração ao longo da sua vida. E elas se mantêm vivas simultaneamente ao longo do tempo. Eu gosto muito de trabalhar com a fonte grega e ter essas inspirações do grego, mas sempre pegar referências de fora e fazer essa conversa com outras coisas que continuam a me estimular e não tem nada a ver com a antiguidade greco-latina. Cite um ditado popular, uma frase ou fragmento inesquecível da língua da sua habilitação. Como eu sou péssimo em ditados, eu acho que só sei um de cabeça, eu vou citar esse, que é um ditado grego que diz patemata matemata, sofrimentos são ensinamentos. É um diálogo, é um ditado meio bobo, mas que funciona. André, por que escolher a habilitação em grego? Então, eu poderia dizer que a Grécia é o berço da civilização e blá blá blá, mas não é por aí, né? Eu acho que, ainda mais num país como o Brasil, tem várias questões envolvidas. A gente estava falando agora do intercâmbio e das universidades lá fora, no exterior, e é interessante ver que, na realidade, de universidades americanas, inglesas, que são privadas, o universo do grego e do latim é um universo de gente com muita grana. E aqui no Brasil a realidade é um pouco mais complicada. Claro, eu posso dar como exemplo a minha própria experiência. E eu segui o grego por uma paixão, por um instinto, por uma paixão. E eu acho que é um caminho legal, dependendo da pessoa. Se ela acha que o caminho dela é esse, ela pode seguir isso. Mas, de maneira geral, o conselho que eu costumo dar para os alunos e para as alunas é que eles procurem na graduação usar o português como a sua língua básica, e a partir daí formem, né, o conjunto de disciplinas variadas que a Letras tem, oferece isso como nenhuma outra faculdade, para você exercitar a sua formação em diferentes direções. Eu acho que se dedicar imediatamente à língua grega é alguma coisa que você pode e deve fazer se você está disposto a mergulhar nas dificuldades que essa língua vai te oferecer. Caso contrário, você pode ir fazendo as literaturas gregas, fazer literatura latina, e sentindo um pouco melhor que universo é esse, o que desperta mais prazer e mais te atrai. E a partir de um segundo momento, aí sim, você pensar, bom, agora eu vou me dedicar realmente ao grego ou ao latim. Então eu acho que os prazeres, a qualidade da poesia, da literatura, isso é meio evidente. Se você gosta disso, se essa é uma paixão evidente na sua vida, é claro que mergulhar no grego só vai ajudar a te deixar mais apaixonado por tudo isso. Mas se não for esse o caso, vai aos poucos, vai se familiarizando e vê o que isso pode despertar em você.